Fala galera, começando mais um CDD Talk Show, dessa vez especial Linhares. É isso mesmo, estamos aqui na terra do Cacau, né? Trouxemos o CDD Talk Show pra cá, né? Eu já sou daqui, mas o CDD Talk Show estava sendo gravado na Grande Vitória. Vim pra cá, pra terra do Cacau, pra gente poder bater um papo com as personalidades do futebol linharense. E o primeiro é ele, o lateral direito, campeão de 2007 com o meu Linhares Futebol Clube. Essa estrela aqui no peito foi o Jonathan que conquistou. A assistência foi dele no gol do título. Jonathan Depolo, mas aqui em Linhares é conhecido como Jonathan Maravilha, né, Jonathan? Muito obrigado por você estar aqui, meu parceiro. Uma grande honra estar podendo falar com você. Foi uma das entrevistas do meu TCC e hoje estando aqui batendo papo no CDD Talk Show. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, Vinícius Antunes. Eu acho que para mim é uma honra estar aqui, poder contar um pouco, falar um pouquinho, muitas histórias, nos conectar, porque relembrar e viver. Eu acho que essa oportunidade aqui hoje, eu me sinto honrado pelo convite e com certeza quem irá ver esse material aqui vai se conectar com muitas histórias, com muitas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns também junto com o Capixabão da Depressão. E se você que está vendo ainda não segue, siga logo, siga o canal no YouTube, no Instagram, Facebook. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, e como o Jonathan falou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E o CDD Talk Show é patrocinado, né? Temos aí 027Bet, a casa de aposta do Capixaba, então quer apostar, o link tá na descrição aqui do vídeo. Também a Vistec Serviços e Tecnologia. A Vistec é diferente, tem a propaganda dela que vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Também um agradecimento à 7D Produções, em nome do Rafael, que está aqui disponibilizando o estúdio, nos ajudando a gravar esse podcast aqui em Linhares. Muito obrigado, Rafael, pela força. Jonathan, vamos lá, cara. A gente falou do Linhares Futebol Clube e até lembrei, você começou no Linhares Esporte Clube. É muito bom a galera saber dessa diferença, né? Por que o início no futebol? O que a gente motivou esse começar no futebol aqui em Linhares? Como é que foi a carreira aqui? Então, acho que vale a pena a gente ressaltar algumas pessoas que fizeram parte da nossa trajetória até nós chegarmos a nos tornar um atleta de futebol profissional. Na verdade, foi até contra muitas vontades. Na época, meu pai ainda era vivo e quando eu comecei a jogar bola, eu fui algumas vezes. Na época era o Veléu, que era o saudoso Veléu mesmo, que ele ainda é vivo, mas faz parte da nossa vida e da nossa história. Começou através dele lá no Boldinho, lá no antigo Boldinho, no Interlagos, no bairro Interlagos. Eu morava no bairro Interlagos. Tirei um dia, comecei a ir lá treinar. Meu pai ficou sabendo. Meu pai falou assim, você não precisa, vai estudar. Aí ele até jogou o quê? Uma água fria. Jogou um balde de água fria logo nos meus sonhos, porque eu sempre gostei de jogar bola desde criança, vivia no Vasquinho ali, que o Vasquinho antigamente não era o Vasquinho de hoje. Você talvez é um pouco mais novo, não se lembra. Só peguei o Vasquinho novo já. Só pegou o Vasquinho novo, mas antigamente existia ali um Vasquinho que era em volta, pneus, vários caminhos de bicicleta no meio do campo, e ali era o Vasquinho, que é onde também era jogado vários jogos amadores ali, que muitas pessoas passaram pelo Vasquinho antigo, e lá eu nasci, lá eu cresci, e infelizmente meu pai veio a óbito, eu tinha 10 anos de idade, que foi então que eu comecei a jogar, porque quando eu fui a primeira vez ele não queria, e assim começou a minha trajetória, lá com o Veléu. Veléu foi o mentor, foi ele que achou uma posição para mim, que nem posição eu tinha, com 10 anos, 11 anos de idade, você não sabe em qual posição jogar. Você joga qualquer uma que botar, né? Cheguei lá, eu quero jogar futebol, então eu encarava ainda como um lazer, como uma brincadeira com os amigos ali, e foi aonde que ele arrumou uma posição para mim e até então eu segui minha carreira na posição de lateral direito e assim foi. Através do Leonardo, a gente foi subindo de categoria até o sub-15, joguei com o Leonardo Paixão. Aí depois eu tive uma passagem com
Laedes, na época, né, o professor Laedes, e a gente foi até campeão juvenil, primeiro título juvenil no Linhares Esporte Clube, foi na época do Laedes, que foi o treinador. Aí depois, logo assim, com 16 anos, eu já pulei alguma etapa. Eu, em vez de enfrentar os juniores aqui pelo Linhares, eu já subi para o profissional com 16 anos. Aí eu só descia para o júnior, às vezes, para jogar alguns jogos mais relevantes, mais importantes ali que os juniores enfrentavam em alguma competição. Foi aonde que surgiu a minha trajetória no Linhares Esporte Clube, que era o Guilhermão. Guilhermão, hoje eu postei até um vídeo nas minhas redes sociais ali, relembrando ali a final entre Linhares e São Mateus. Linhares foi campeão 98. Capixaba em 98. Cara, eu até de arrepiar. Quem vê ali aquele vídeo, vê o Guilhermão lotado, como era antes, e assim, é emoção mesmo. Então, a gente cresceu, o Linhares Esporte Clube fez parte da minha vida até 2022, que foi o ano que ele caiu para a segunda divisão, que foi onde se encerrou a trajetória do Guilhermão. Aí depois surgiu o América ali, surgiu o Linhares Futebol Clube, que é atual Linhares hoje. Exatamente. Que foi aonde era que... CFL, teve o Atlético Linharense. Isso. Então foi a trajetória. Então assim, a história no Linhares Esporte Clube foi até 2022, que na época do Guilhermão... 2002. 2002, desculpa. Beleza. Até 2002, que foi aonde que foi o último ano mesmo da disputa profissional do Linhares Esporte Clube. Isso, na primeira divisão. Foi em 2002, isso aí. 2002, e aí em 2003 veio o Atlético Linharense, só disputou 2003. 2004 já veio o CFL, que virou o atual Linhares, era Centro de Futebol Linhares. 2005 o Linhares subiu, e aí, desde então, o Linhares Futebol Clube. Cara, lá naquele bate-papo na sua casa, pro meu TCC, eu lembro que você falou uma parada que me marcou muito. Que quando vocês eram jovens aqui em Linhares, todos os jovens, o sonho era jogar no Linhares. Como que um clube pode... Hoje, né, o pessoal pensa já jogar... Hoje os jovens não pensam nem no Flamengo, no Palmeiras, Real Madrid, PSG... Talvez não agora o PSG, né, que os ídolos estão saindo, né? O pessoal da Arábia também tá pegando todo mundo, mas o pessoal hoje pensa muito na Europa, mas naquela época o pessoal queria jogar no Linhares, né, cara? Como é que pode uma mudança em tão pouco tempo de perspectiva, né? Porque tinha um clube na cidade, né? Então ter um clube forte tem essa diferença. Sem dúvida, porque o Linhares era o que era e é o que é ainda. A camisa do Linhares tem peso. Aonde você vai... O nome Linhares é pesado. O nome Linhares. Aonde você vai, em qualquer cidade do estado hoje, tem peso, em qualquer competição. Ainda. E eu creio que ainda vai melhorar ainda mais novamente. Acreditamos aí que iremos retornar para se de fato, assim, isso tudo que está acontecendo com o atual Linhares Futebol Clube, acreditamos nas pessoas que estão lá hoje à frente do Linhares, que é o Fabiano L, junto com o Nanico, o Ronielli, com a comissão técnica, Roberto Calmon. Então acreditamos nisso, para trazer de volta aquilo que nós vivenciamos na década de 90 com Linhares Esporte Clube. E no quesito, antigamente as pessoas sonhavam a jogar no Linhares Esporte Clube, quando surgiu na categoria de base. Inclusive, era o meu sonho também, no início da minha trajetória como atleta, era se tornar um jogador profissional do Linhares, porque o Linhares era referência, né? Disputou várias competições, Copa do Brasil, 3º lugar. Então, tudo isso cooperou para que possamos o quê? Almejar primeiro a se tornar jogador da cidade de Linhares. Então, cooperava pelo impacto que era gerado, pelo modelo que era, pelo exemplo que era o Linhares, pela estrutura que tinha o Linhares. Então, é isso que motivava nós, da categoria de base, se tornar um jogador do Linhares Esporte Clube. Cara, tipo assim, você falando disso, eu até... trazendo muito da questão, né? O Linhares Esporte Clube nasceu em 91, morreu, assim, né? Acabou em 2002, então foram 11 anos, e nisso 4 títulos, 93, 95, 97, 98, e uma semifinal de Copa do Brasil. Ou seja, dos 11 anos, em 5 Linhares Esporte Clube teve um grande feito. Tanto que se você for pegar aí nos títulos, ou era Linhares campeão na década de 90, ou era Desportiva, que eram, assim, né? O Rio Branco tava numa época de uma
uma fase tremenda. Então, cara, a gente realmente marcou o nome. Foi isso que você falou. Qualquer lugar que você vá hoje, o nome Linhares é muito pesado. Muito né? forte. Muito forte. E muito se passa por estrutura, né? Igual você falou da nova gestão hoje. Toda a batalha do Fabiano, do Rony, do Nanico, ela é muito importante. Mas eu sei que a história muda a partir do momento que a gente volta a ter um estádio em Linhares. Aí você tocou num ponto crucial hoje. Porque é uma cidade... Vamos lá. Rio Bananal tem um estádio, que é vizinha nossa. Soretama, que é uma cidade menor, era uma filha de Linhares, né? Desmembrou de Linhares, tem um campo com uma perspectiva de estádio. Linhares tem um montão de estádio por aí que falam que é campo, mas não. Na verdade é o contrário. Tem um montão de campo que falam que é estádio. Perfeito. Mas não é. É um campo de futebol, né? Que é. Você não controla nem o pessoal que tá assistindo, né? Que é na beira da rua. Tipo, calçada já é a rua, complicado. Jaguaré, São Mateus, Serrambi tá caindo os pedaços, tudo bem. Mas Nova Venécia, aí você vai olhar Colatina, olha o Justiniano de Melo e Silva, sabe? Um estádio fenomenal, perfeito. Joguei lá, tô lá jogando lá no... Você até falou aqui nos bastidores, tá jogando no Amador lá, um campo gramado, o melhor, junto com o Conilon, um dos melhores estádios do interior. Sem assim, dúvida. né, da norte aqui, sem dúvida nenhuma. Então, cara, a cidade... Mas eu brinco muito, né? O pessoal de Vitória até pergunta, pô, Vinícius, quando é que sai o estádio de Linhares? Eu falei, primeiro, uma cidade que tem um aeroporto, não tem uma rodoviária, já diz muita coisa sobre não ter um estádio, né? E, assim, eu acho que muito dessa nossa perspectiva de futuro passa por isso. Porque não adianta você subir, disputar bem, sendo que o pessoal aqui da cidade não vai conseguir acompanhar aí aos jogos. Né? Porque eu vejo assim que até para que essa estrutura retorne para essa perspectiva, como você bem disse, e até para gerar uma esperança para aqueles também que irão investir. Os investidores hoje querem retorno. Então, antigamente, quando nós tínhamos um estádio, eu me lembro muito bem do estoque, era uma rede de supermercado, a gente via VSD. A camisa que eu tenho do Linhares Esporte Clube, a camisa que eu tenho do Linhares Esporte Clube, patrocina da Stock. Da Stock, lembra? Uhum. Então, assim, eram grandes empresas que investia porque tinha retorno. Então, tínhamos estádio. Então, hoje, o que vai colocar cereja hoje nessa estrutura é quando houver, de fato, um estádio em nossa cidade novamente. E eu vejo que só basta interesse. Se houver interesse, faz. Linhares hoje é uma cidade pujante economicamente, então a gente vê que a arrecadação aqui é muito alta, mas a gente sabe hoje que, acontecendo isso, o esporte ganha, porque quando você investe no esporte, você está investindo na família, você está investindo na população em geral. Então o esporte realmente transforma vidas, o esporte ele tem um poder de alcançar pessoas que outrora era desacreditada, mas através do esporte, aquelas pessoas que são anônimas podem se tornar pessoa de destaque, porque uma pessoa hoje, quantos jogadores de futebol que eram anônimos aí, que são hoje destaques hoje no cenário nacional até mundial, porque saiu da periferia chutando uma bola, um produto custo barato, através de uma bola, esse cara hoje se tornou um destaque no cenário nacional e até mundial devido ao esporte, ou seja, ao futebol. Porque não é só o futebol, né? A gente fala de futebol aqui através, assim, de qualquer modalidade hoje. Exatamente. Qualquer modalidade hoje, desenvolvendo um bom, né? Ou seja, montar um grupo forte, com a estrutura forte, vai tirar essas pessoas do anonimato para colocar elas também em lugares de destaque. Eu juro que eu não lembro quem me disse, mas eu acho que você, naquela primeira vez que a gente conversou, você disse algo parecido. O esporte tem o poder de tirar... tipo assim, a vida tem um caminho bom e um caminho ruim, né? Sim. E o esporte, ele consegue te levar a um lado muito bom da vida pelo lado certo, que é você trabalhando, batalhando, conquistando aquilo, e não vem como que se vendem por aí pros jovens hoje, aquela vida fácil, de que você vai fazer uma coisa errada para poder ganhar uma parada que, sabe, você pensa, almeja. Então o esporte, ele traz essa questão de você tirar as pessoas dessa zona de perigo, né? Como você falou, periferias, as questões de fazer com que os jovens tenham sonhos, perspectivas de futuro, sabe? E muitas das vezes é o chavão, né? Eu conversei com o Neemias, grande Neemias, professor Neemias aqui de Linhares. Ele falou, você pegar o jovem,
E foi meu professor também, tá? Esqueci Ó. até de mencionar aqui que nos juniores ele foi treinador do Linhares também. Olha só, não, Grande Nemias, grande mais um Nemias. nome para eu anotar aqui na lista de tantos próximos entrevistados do CD Talk Show. É você tirar o jovem de uma margem de perigo e colocar ele numa situação em que não que ele vai se tornar um grande jogador, talvez, Não. de 11, um se destaca, mas de Perfeito. ser um cidadão, uma pessoa que vai formar uma sociedade melhor, né? Perfeito. Não, você falou tudo. Então, o que realmente é fato, e isso tudo que você está falando, eu falo até assim, pela minha vida. Como eu falei para você, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Imagina bem, Cabeça, né, cara? Deve ser você muito perdeu o difícil. seu exemplo, perdeu o seu modelo, e você assim olhar para o mundo, para o desafio da vida, você ter que enfrentar sem ter uma pessoa do lado, porque o papel do pai, hoje eu sou pai, tenho 2 filhos hoje, o João Gabriel e o Daniel, o papel do pai é realmente dar direção, dar segurança para eles, entendeu? Então eu não tive isso. E o esporte, o futebol na minha vida foi onde que eu me conectei com pessoas que fizeram essa figura na minha vida. Como até o Veléu, era um treinador, era aquele que era um pai, automaticamente, quando eu passava aquelas horas treinando ali, ele era meu pai, era aquele que corrigia, era aquele que dava uma disciplina, porque o esporte faz isso. Além de se tornar um jogador, você se torna um cidadão em primeiro ponto, em primeiro lugar. E se tornando um cidadão do bem, você gera uma sociedade também do bem. Então o esporte tem esse poder. Não é somente para você se tornar um exímio jogador ou um jogador de destaque, mas sim, primeiro, a se tornar um cidadão para viver bem em uma sociedade sadia. Exatamente. E até Cara, eu gosto muito de falar, já todo mundo eu falo isso, a gente vai e volta, porque uma das minhas últimas perguntas era sobre a questão política. Né, que hoje você é vereador aqui em Linhares e tudo mais, porém a gente entrou na parte do estádio, hoje você tá aí, né, batalhando, foi até Brasília, conversou com um alto escalão lá para poder, né, ver. Hoje o que você me disse, você falou que é interesse. A gente está perto, talvez, de ter um estádio ou depende mais da boa vontade do executivo, de querer correr atrás, né, lembrando que ano que vem é ano eleitoral, então talvez, né, possa ser que alguma dessas famosas promessas de campanha apareçam, né, porque uma das minhas questões na última eleição foi, eu peguei o plano de governo de todos os candidatos. Sem dúvida. Somente o atual que ganha, né, atual assim, né, o Bruno é foi vice do Guerino, né, então o plano de governo do Guerino foi o que eu li, então só o plano de governo do Guerino que não citava um estádio municipal. Não citava. Não citava, o restante todos os outros citavam. O de citar lá é pelo menos você pensar em alguma coisa no futuro. Né? Então eu já sabia que caso, como foi que aconteceu, ele viesse a se reeleger, e agora hoje é o Bruno que dá sucessão a ele, talvez isso não era um plano deles. Não sei como é que tá hoje, né? Pode ser que tenha uma ideia, alguma coisa, mas o que você vê assim, cara, é mais a boa vontade do executivo disso querer sair, até mesmo a questão da rodoviária que eu falei, né? Tem um aeroporto, mas não tem rodoviária, então é boa vontade mesmo, eu acho, ao meu ver. Queria ver sua opinião sobre isso, da vontade de sair um estádio. Então, sem dúvida, eu acho que assim, primeiro ponto você tocou naquilo que nós não temos hoje também, que é a rodoviária. Eu acho que a rodoviária, temos hoje um aeroporto, mas não temos uma rodoviária. Então a rodoviária é onde que gera até uma logística hoje para a nossa cidade do ir e vir. Meio que a porta de entrada. É a porta de entrada. Então, Jonathan, a rodoviária tem que ser feita antes do estádio? Pode ser que sim, mas se tratando de esporte hoje, tem que caminhar junto. Uhum. Não vou falar hoje economicamente. Lógico que também o esporte está ligado economicamente, porque você investir no esporte, automaticamente você vai investir no turismo, que vai atrair pessoas para cá, automaticamente vai vir mais pessoas. O nome economicamente é muito visto nacionalmente por causa da Copa do Brasil de 94. Sem dúvida, economicamente, naturalmente, o esporte já vai gerar isso economicamente. Então, hoje, tudo parte do interesse. Quem é o gestor municipal, é ele que vai abrir as portas. Então não tem como cair nada dentro da nossa cidade se o gestor não abrir as portas. Então eu vejo assim que não é nem questão de investimento, porque se ele abrir as portas, tem pessoas com interesse de atrair ou até investir recurso hoje para a construção do estádio para Linhares, tanto verba estadual e verba federal, que foi onde que eu tive a oportunidade de levar até o senador Magno Malta, eu tive com o deputado federal Gilson Daniel,
Tem outros atores também, politicamente, que têm interesse de destinar emendas parlamentares para a construção do estádio já. Então, o que falta é o prefeito abrir as portas, ou seja, ter interesse. Quando há interesse, há soluções. Então, o que de fato hoje precisamos, e eu sinto que, como você perguntou, está próximo isso? Eu sinto algo positivo. Como você bem disse. Tem um interesse, mesmo que externo, já é algo que me alegra. Já é algo importante. Talvez o que falta é só o interesse principal. O interno. É o interno. É daqui, porque o externo hoje, Estado e governo federal, eles estão de braços abertos aí para abraçar essa causa para Linhares aí e atender esse clamor hoje da população linharense quando se trata do esporte para a nossa cidade. Então o que falta é interesse. Exatamente. Por exemplo, eu lembro que em época de campanha, eu sempre bati muito nessa tecla, o estádio, e muitas pessoas vinham me criticar, mas o estádio vai gerar custo, não sei o quê. O estádio não é só pro futebol, ele pode ser pra modalidade olímpica, sabe? E eu tenho uma parada que eu tava pensando agora, modalidade olímpica, você fazer que hoje muitos é um estádio olímpico, tá? Eu luto muito pelo estádio olímpico. Porque você hoje daí consegue competir o dardo, sabe? Modalidades que, como você bem disse, que muitas vezes não são tão famosas, mas que vão gerar um cidadão ali, uns jogos escolares, um treinamento, uma questão maior. Eu lembro quando eu estudava em Linhares, o professor Josedi, né, o popular Bombom, ele treinava o menino no dardo lá no Vasquinho. Treinamento de dardo. Pô, e o Vasquinho, a gente sabe que o campo é de dimensão pequena. Então, se fosse um campo talvez oficial, o treinamento poderia ser melhor, pista de atletismo e tudo mais. Sim. E a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Pô, amador, né? O Jonathan gosta muito do futebol, na toa que até hoje não largou, viu jogando nos amadores. Eu até falei, pô, podia ser bacana ter uma transmissão no Vasquinho, né? Mas aonde transmitir no Vasquinho? Não tem espaço para transmitir. Então o estádio municipal é para isso. Afinal, aonde? No estádio municipal. Transmissão, sabe? Você conseguir fazer um controle de segurança maior. A gente estava até comentando, pô, o Vasquinho, qualquer um que passa na rua pode fazer alguma coisa. Sim. Sabe? Então tem tudo isso. Aí uma das questões que me cobravam na internet, questão de internet, né? Comenta dali, que o estádio não vai gerar um lucro positivo para a cidade. Você sabe muito bem que Linhares gasta muito dinheiro com aluguel hoje. Muito. E eu fui em uma cidade exemplo do Brasil, assim, exemplo porque é uma cidade que é do patamar de Linhares, só que mesmo nível de populacional, mas em desenvolvimento se desenvolveu muito, que é Chapecó, Santa Catarina. Sim. O estádio da Chapecoense, a Arena Condá, ele é municipal, e embaixo das arquibancadas tem o quê? Secretaria, banco público. Em vez de você pagar aluguel para botar a salinha em qualquer outro lugar, você faz tudo ali, cara. Eu lembro que uma das partes era totalmente a Secretaria de Saúde, sabe? A parte de trás dos gols era totalmente a Secretaria de Saúde, sabe? Embaixo das arquibancadas. Então você faz um estádio, investe um valor e às vezes, sei lá, vou pegar um financiamento que a prestação vai ser o valor dos aluguéis que você paga hoje na cidade. Mas foi aquilo que você falou. Basta querer. Se tem a intenção externa, eu já fico feliz com a intenção externa, tá? Isso pra mim já é muito gratificante. É isso também que me... Porque a gente sabe como é que funciona a política, né? Conversa dali, conversa daqui. Se for bom, infelizmente, né? Se for bom para os interesses do político, não da política. Assim, né? A política, em formato geral, todo mundo sai ganhando, a parada vai acontecer, mas tem que querer primeiramente. Mas, muito bacana. Jonathan, até, como eu falei, né? Era até um dos últimos assuntos isso, mas é inevitável a gente falar de Linhares hoje, não falar de futuro e não falar do estádio. É verdade. Mas, cara, você falou ali, começou no Linhares. Você jogou aqui junto com o Léo Moura, você lembra dele? Foi nessa época que ele tava junto ali? Acho que foi em 99 que ele jogou aqui, né? Então, o Léo Moura, ele teve uma passagem rápida aqui. Isso. E depois ele foi para São Mateus, entendeu? Ele não chegou a disputar uma competição pelo Linhares, não. Ele passou aqui e foi para São Mateus. Por isso que eu não tive a oportunidade de sim, é porque eu lembro de uma foto dele com ele e o Mário Matador. E como você falou que estava naquela época ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Foi o 99, foi o ano que eu subi realmente pro profissional. Do juvenil pro profissional, né? Passou pelo júnior. Isso. E o professor falou para você por que lateral direito? Tipo, deu alguma justificativa ou era a função uma posição que precisava e você se encaixou muito bem? Então... eu vejo muito assim que atletas que surgem, é muito mais fácil um atleta hoje jogar na lateral do que qualquer outra posição. Que a lateral ela tem funções, lógico. Primeiro, a pessoa hoje, no cenário atual, a pessoa tem que ter muita força hoje. Antigamente, talvez nem tanto. Mas na minha geração, quando surgi, também você precisava ter uma boa resistência, e isso eu tinha.
Talvez eu não tinha tanta técnica como outros atletas ali para atuar em outras posições. Aí foi logo que viu resistência, um pouco de força. Aí eles foram e me colocaram para lateral. Então, eu acho que foi isso que o Leonardo ali viu em mim e deu certo. Deu certo. E eu sempre tive uma boa resistência. Eu sempre, qualquer treinamento físico, eu sempre me destaquei na resistência. Então, e para lateral direito, precisa ter uma boa resistência. Exatamente. Quem que ia ao fundo e voltava a marcar. É muito dinâmico, né? Muito. A posição que requer muito esforço ali, muito preparo físico. E você fez a carreira inteira no lateral direito, né? Não tive oportunidade e também não me encaixava em outras posições. Até hoje, eu jogo de meia, mas ainda assim, a lateral não sai do sangue, não. Muito bacana. Você falou que ficou do Linhares Esporte Clube até 2002. E depois, você chegou a ir para outro clube fora? Como é que foi essa carreira depois ali? Ou você ficou ainda nos clubes aqui da cidade? Então, olha só, a minha carreira foi assim, né? Eu pulei, a gente pula um pouco, mas quando eu cheguei ao Sub-15, eu tive uma passagem pelo Atlético Mineiro. Eu fui para o Atlético Mineiro, fiquei 1 ano lá, até os meus 16 anos. 16 anos, assim, primeiro semestre. Foi onde que eu já retornei para jogar o juvenil. Aí depois, com 16 anos também, que eu subi profissional, eu comecei assim, a ir para alguns clubes. Empresário me levando, tive a passagem pelo Fluminense, cheguei lá, eu tive a oportunidade de assinar um contrato. Esse contrato não entrou em vigor mediante a negociação com o atual presidente, que era o Cirilo Pandini, e isso assim, eu não consegui, porque eles pediram um valor e aqui eles pediram outro valor na época, então não entrou em acordo. Então não houve acordo, eu tive que sair do Fluminense, retornei para disputar o Capixabão no profissional em 2000, aí eu joguei o Capixabão aqui em 2000, a Irã, na época eu estava no Inter, ele me levou para o Internacional, eu tive um tempo de teste também lá, então eu saí no meio da competição só para fazer esse teste lá, e assim, na base eu rodei um pouco devido a essa situação, mas era mais para questão de negociação. Como não houve uma negociação exata, a gente ia e voltava. Aí em 2000 disputei o Capixabão, aqui pelo Linhares, e 2001 também. Aí em 2001 nós jogamos, aí em 2002, que foi onde que eu também estava no Linhares, e eu joguei no Linhares, que foi onde que caiu para a segunda divisão. Eu estava no plantel também, na hora, quando o time se rebaixou. Aí em 2003, aí eu já comecei a rodar para o estado. Em 2003, eu fui para o CTE Colatina. Aí eu joguei na época, quando foi o primeiro ano do CTE, na primeira divisão do Edmilson Ratinho. Exatamente. Tanto que eu gosto muito de falar que aqui é um esclarecedor de histórias. Porque quando você bota lá no Gol, né, a carreira do jogador, tem muitas coisas que às vezes não condizem ali. E lá tava Colatinense, mas eu sei por que é Colatinense. Talvez... Não lembro, mas eu sei que tem alguma questão que o primeiro ano do CTE ele usou o nome do CTE, mas o registro era de outro clube. Então foi alguma dessas questões, talvez, que aparece lá não CTE Colatina e sim Colatinense. Aí, você jogou Linhares... Até uma curiosidade, eu acho, que você jogou no Linhares, no Colatina, 2 rivais, depois Rio Branco Desportiva, 2 rivais. São Mateus, então, assim, muito bem visto por todo mundo, né? Porque eu sei que futebol, até hoje, é meio difícil você se firmar na carreira em um só clube, né? Talvez só o Rony Clay e Léo Oliveira que vão conseguir esse feito. Ficar tantos anos, né? Ficar tantos anos e muito identificados, igual. O Rony Clay ainda rodou em outros clubes, mas a identificação dele com o Rio Branco é algo fenomenal. Sim. Mas muito bacana. E até 2007, como é que foi? Foi essa questão? Em 2003 eu joguei no CTE, a gente foi vice-campeão. Naquela época lá foi assim, era um plantel... Perdemos pro Serra. Isso. Na final. Aí depois de 2003 foi onde que eu fui pro Estrela de Cachoeiro. Saí, fomos pro Estrela, foi onde que eu fui campeão da Copa Espírito Santo. Foi meu primeiro título no estado, foi lá quando eu tava no Estrela. Foi o gol do Heraldo? Isso. Que faz aquele vídeo da Cirandinha? Isso aí. Isso aí. Então, aí lá que foi onde que eu conheci o Heraldo, o Iomísio, então vários atletas que estavam lá nesse plantel aí. Na época que era o coordenador lá era Orlando da Hora. O cara você o antigo Orlando da Hora. Esse Orlando eu quero o CDD Talk Show também. Orlando tem muita história. Tem muita história. É um amigo,
É um cara que contribuiu muito e contribui ainda, né? Com vários atletas aí. Um cara que tem história aí no estado. Não, história. Eu nunca vou esquecer, até tá aqui no. Você que quer assistir depois, vai que tem vários outros tem outros CDs do Talk Show. Miguel Trez, do Vila Velense, conversando com o Orlando. Não, eu quero ser campeão. O Orlando, então dá um papel. O goleiro vai ser esse, vai ganhar tanto. O lateral vai ser esse, vai ganhar tanto. Fez os 11, traz que eu vou ser campeão. Trouxe, foi campeão da Copa do Espírito Santo. Não, um cara muito inteligente. Não, visão de futebol, assim. Muito fenomenal. Mesmo, muito mesmo. Aí jogamos lá, fomos campeões em 2003. Aí em 2004 eu vim para o São Mateus. Aí de São Mateus, eu joguei o Capixabão de São Mateus. Aí depois eu fui lá para Campos. Aí eu fui pro Goitacás. Goitacás também. Aí eu joguei a segunda divisão pelo Goitacás. Aí depois que acabou lá, eu retornei para o Linhares aqui, que já era o Linhares, agora Linhares Futebol Clube. Que foi onde nós jogamos aqui a segunda divisão em 2005, que aí foi onde que teve o acesso para a primeira divisão. Final no Kleber Andrade. O jogo isso, aqui foi aí contra o Rio Branco. 1-1 aqui ou 0-0, não lembro. Foi um empate aqui. No América aqui, foi no antigo América. E o jogo final foi lá no Kleber Andrade. Isso aí. Aldaí, perfeito. Aí foi onde que surgiu o quê? 2006, primeiro ano do Linhares Futebol Clube na primeira divisão. Foi onde que eu não joguei aqui, eu joguei pelo Jaguaré, em 2006. Foi campeão da Copa do Espírito Santo lá também ou não? Aí em 2006 eu disputei o Capixabão só. Ah, sim. Aí depois, 2006... eu tive uma passagem pelo Vila Velense, segundo semestre, disputei a Copa do Espírito Santo. Aí, afinal foi Vila e Jaguaré? Não. O Vila tinha sido campeão, acho que um ano antes. Eu tinha sido campeão no ano anterior. Isso, que foi esse ano que eu falei aqui do Orlando. 2006. 2000... Acho que foi 2006. 2007 o campeão da Copa do Espírito Santo foi o Jaguaré, é isso mesmo. O Vila foi campeão em 2006 da Copa PS. 2007 foi o Jaguaré, é isso mesmo. Isso aí. Aí foi onde que... Aí em 2007 eu permaneci aqui no Linhares. Aí a gente montou um grupo forte aqui, prefeitura, o gestor atual na época, investiu muito, e por isso que o Linhares teve um resultado mais do que merecido de novamente levantar a taça de campeão capixaba. E aí entra o ponto que eu falei, né? Dessa estrela no peito. A estrelinha no peito, olhando para essa estrelinha aí. Isso aí foi que é a história. Passe seu gol de cabeça de Marcelo de Bebedouro, Marcelo Cabeção. Um grande abraço para Marcelo. Marcelo não, Diego. Caramba, que mancada. Marcelo é de Jaguaré. Se for de Jaguaré, eu confundi. Marcelão é de Jaguaré. Diego Cabeça, perdão, Diego. Pô, que mancada. Pô, perdão, Diego. Você sabe que você também vai vir aqui futuramente, com certeza. Não, passe seu gol, Diego. Cara, 2007 é o ponto, assim, que eu, né, não é à toa que eu tô com a camisa do Linhares Futebol Clube. Cara, aquele ano vocês foram de quase rebaixados, no começo desastroso para campeões. Como é que foi essa virada de chave, assim, cara? Pai, interessante. A gente estava jogando contra o Rio Branco, lá em Vitória, no antigo Kleber Andrade. O jogo, se a gente perdesse, a gente caía para a segunda divisão. Olha que loucura. E se a gente ganhasse, a gente classificava. Olha só. Porque era turno e retorno, né? Era somatória, né? De pontuação. Foi aonde que no finalzinho do jogo soltou uma bola lá, eu até participei da jogada. E aonde a gente foi e saiu o gol. Ganhamos o jogo. Classificamos. Então, assim, nós saímos do inferno para o céu. Assim, trata muito isso nos bastidores aí do jornalismo aí, né? Tem time que sai do inferno e vai pro céu. Que bom, né, que nós fomos pro céu. Exatamente. Então, foi até interessante. Então, foi muito, assim, difícil em 2007. A gente começou não tão bem, mas fechamos 2007 com chave de ouro, sendo campeão capixaba. Foi isso que aconteceu. E até para voltar um pouco ao assunto que a gente estava falando, o primeiro jogo da final foi em casa, né? A última final que teve em Linhares foi em 2007, jogo de ida 1-1. 1-1. O passe seu, gol do Diego Cabeça. Não. Os dois últimos jogos da final? O último foi 0-0. O último jogo 0-0, mas aqui 1-0. 1-0. 1-0, gol de Diego Cabeção. Exatamente. Isso aí, por isso que o empate lá... era nosso. Eu achei que era por causa da melhor campanha, mas não, era por causa do empate. Empate. Tanto que em 2007, o primeiro jogo que eu fiz... A melhor campanha era deles. Se eles ganhassem de 1-0, eles eram campeões. O Jaguaré. Então, aquele jogo 0-0 foi...
E hoje até tá no canal do Linhares esse jogo, felizmente, graças ao Adalto. Fui uma vez na casa do Adalto, tinha um montão de DVD e fita, eu falei, Adalto, não, leva. Aí eu peguei, botei no computador, passei. É muito bom recordar essa história. Cara, e assim, ter se jogar uma final em casa deve ser muito diferente, né? Você falou que foi a última final, foi em 2007, que o Linhares jogou, ou seja, não só a final. Jogou em casa, né? Em casa. Depois teve outras duas finais, que uma foi em Colatina em 2011, perdemos pro São Mateus, e em 2014 em Aracruz perdemos pro Estrela. Isso aí. Então, assim, como é importante você fazer os jogos em casa. Uhum. Você consegue adquirir um resultado favorável aqui, para depois você buscar fora lá Sempre o foi... tão sonhado, né? Sempre desde quando comecei a acompanhar foi muito falado que o jogar em Linhares é difícil. Era difícil, tudo. Claro, cara, jogar na sua casa, minimamente com a pressão ali da torcida, tipo, igual quando eu comecei a frequentar 500, 700, 300 pessoas, é aquela pressão ali, cara, é o clima. Então, você tá em casa, sabe? É isso, você tá realmente em casa, confortável. Então, E precisa fazer o dever de casa, né? exatamente, dever de casa é fundamental. E naquela época ainda podia aqui bancada metálica também. Metálica. Então, vários detalhes, mas, cara, assim, eu acho que é uma emoção. Porque eu tava até pensando agora, né? Você, em 2002, você jogou e foi rebaixado. Em 2007, você quase foi rebaixado de novo, mas graças a Deus você ganhou o título, né? Pô, dois rebaixamentos com o time da sua cidade seria muito ruim. Não, muito ruim, muito ruim. Porque assim, quando não há investimento, fica complicado você sustentar uma equipe. O Adalto, e a gente precisa ressaltar isso, o Adalto, ele foi um gigante aqui para o esporte. Um cara que lutou, mesmo com as suas limitações, mas foi um cara guerreiro. Um cara que proporcionou, assim, muitas oportunidades também para vários atletas. Então, a gente precisa reconhecer isso também e saber que o Linhares Futebol Clube, ele retornou devido ao Adalto. Então, a gente precisa, assim, parabenizar o trabalho que o Adalto contribuiu, né? O que ele fez pelo esporte aqui. E se hoje existe um clube hoje, porque foi o Adalto que investiu. Manteve, segurou a bronca. O Adalto, a gente costuma dizer que ele é um cara que tem, né, tipo assim, já ouvi de muitas pessoas isso, você percebe, ele é um cara que tem um coração gigantesco. Gigante. Um gigantesco, Muito. Né, eu nunca vou perder esse costume, eu acho. Sempre quando vou referir, eu falo presidente, desde sempre. Né, Presidente, ele é presidente Adalto. Presidente Adalto, cara. Acho que, pô, igual hoje, Fabiano, o Nanico, o Rony estão à frente, mas o eterno presidente do Linhares sempre vai ser o Adalto. Lá em Londres, vou mandar esse vídeo pra ele assistindo, e foi um guerreiro, cara. Assim, o que mais. Você tem ideia? Olha só como é que é. Eu até falei esses dias com. Quem era o preparador físico de 2007 mesmo? 2007 era Marco Tito. Obrigado só por lembrar. Ele tava no CT esses dias que eu tava lá, eu falei, ó, Marco Tito. É engraçado que o pessoal de 2007 tá lá no quadro, lá em casa. O Adalto me deu um dos posters, eu botei no quadro, tá na minha parede, no meu quarto. 2007, cara. Assim... Recordação. Camisa, então. Eu consegui camisa de treino de 2007. A branca. A azul, eu tava até olhando esses dias, eu acho que eu não tenho, eu me enganei. Mas eu tenho a azul da Série C. Nossa. Da Série C, que foi logo depois. Então, cara, assim... Tem essa paixão, essa garra, é bacana, assim. E você jogar uma final em casa, pô... Nem todo mundo tem um dinheiro, um poder aquisitivo pra poder sair daqui, pegar um horário, pegar um ônibus, ir até a cidade vizinha e tal. Né? A gente sabe como é que é. Mas, ô Jonathan, até falando, 2007, né, você jogou no Linhares, você jogou a Série C também, ficou aqui ou você acabou se transferindo? Aí, em 2007, eu fui pro Jaguaré, que foi onde eu fui campeão também da Copa do Espírito Santo. Duas vezes no ano? Dois mesmo. Que isso? Campeão da Copa do Espírito Santo e campeão capixabão no estadual aqui, né, pelo Linhares. Recapitulando, 2 Copas do Espírito Santo, uma pelo Estrela e pelo Jaguaré, até o momento, estamos em 2007 ainda, e um estadual. Isso. Aí depois, em 2008, que eu fui pra Desportivo. Que é um ponto bacana também de a gente entrar. Mas assim, até uma pergunta que eu sempre falo, você percebia que a Desportiva Capixaba tava, apesar que esse ano não, 2008 não, tinha todo o investimento, a pompa, mas assim, você podia perceber que tinha alguma coisa ali que não estava dando muito certo para poder logo, anos depois, a Desportiva Capixaba, né, encerrar mesmo. Você conseguiu ter alguma percepção desse sentido? Olha, eu cheguei... Você fala da Desportiva. Da Desportiva. Eu cheguei na Desportiva, eles já estavam assim, respirando... Por aparelhos. Por aparelhos. Só que aí foi onde que trouxeram a ideia de trazer o Sávio. O Sávio estava encerrando a sua carreira e o Márcio,
que era um dos investidores lá, que é o doutor Márcio, Assim, da Unimed. Desportiva doente. Ele hoje, assim, faz parte ainda, o Márcio. Aí foi onde que ele teve a ideia de trazer o Sávio para o futebol capixaba e trouxe o Sávio para a Desportiva. Era um projeto grande de tentar estruturar novamente a Desportiva. Quando você foi, você já sabia do projeto do Sávio ou quando você chegou lá só que saiu? Quando nós chegamos lá, que no decorrer da pré-temporada, que surgiu a ideia de trazer o Sávio. Na época já tinha o Zé Afonso. O Zé Afonso também... Jogou no meu Grêmio, tá doido. É um cara assim... Foi vice-campeão pelo Linhares, contra o Linhares em 95 aqui no Grêmio. Isso aí. Tem história, tanto no cenário nacional, ele estava na Desportiva e a gente chegou lá e com bons nomes, montamos um elenco muito forte, só que as coisas não estavam se encaixando realmente, como você bem disse. Não só pelos nomes, mas de alguma coisa, né, nos bastidores, e assim foi. A gente não conseguiu ter o resultado que nós... que todos ali estavam com interesse de obter pelo investimento, pela estrutura sendo montada. Não foi o resultado que nós queríamos, que possamos assim entender que não foi a colheita desejada pelos gestores e também pelos atletas. Sim, e até desse ano de 2008 eu tenho uma lembrança muito boa. Eu lembro que eu te falei das fitas do Adalto, eu encontrei um dos jogos Desportivo e Linhares no Araripe que o Sávio jogou, que o Linhares ganhou de 1-0 com gol de falta de Eduardo Soretamo, grande Eduardo Soretamo. Verdade, rapaz. Um gol de grande falta, Eduardo Soretamo, um amigo. Não, outro nome, cara, foi aquilo que eu te falei no bastidor. Cada conversa, a lista de futuros entrevistados vai aumentando, porque é muito nome que a gente vai lembrando. E até uma das poucas imagens que se tem hoje na internet do Sávio atuando pela Desportiva é esse jogo. E muito se fala desse elenco, é que o elenco rachou. E realmente rachou, assim, tipo, feio mesmo. Era meio que 2 grupinhos no elenco. Como é que era, assim, o bastidor dessa questão? Então, a Desportiva é um time grande, assim, no estado, como é o Rio Branco, como é o Linhares, como é o Vitória, o Serra. A Desportiva, assim, é um clube bom de se jogar. Porém, o nosso plantel, como já tinha um Sávio, que temos que aplaudir ele de pé e vamos sempre continuar aplaudindo pela história dele. O cara saiu da Desportiva para jogar na Champions League pelo time do Chipre. Então ele assim, alcançou tudo, conquistou tudo e ele veio com muita humildade, ele veio para atender um projeto, ele já tinha ganhado tudo, ele não precisava mais mostrar mais nada para ninguém, só que no plantel começou assim a haver um pouco de vaidade, ciúmes, e realmente isso acontece em qualquer lugar. E quando se trata de equipe de futebol, plantel de futebol, isso vai acontecer sempre. Foi onde que não teve equilíbrio nesse ciúme, nessas vaidades. Aí tinha um terceirinho na época, aí tinha o Aloísio, lateral esquerdo, meia, que depois foi pra meia. Tá até agora, eu acho que ele tá esse jogando tá no Vitória. Agora, tá no Vitória. Sim, é esse mesmo, Aloísio, craque. Nossa, gosto muito do futebol do Aloísio. Craque, sim, só tinha jogadores bons. Só que às vezes, quando você começa... o que atrapalha qualquer tipo de equipe é o individualismo. Sim. Quando você deixa de pensar em individualismo, quando você deixa de pensar em equipe, aí você dá lugar ao individualismo, que é onde que as coisas não conseguem caminharem juntas. Mas aí foi onde que cada um estava buscando o individual, buscando o seu espaço individual, que foi onde que o grupo começou a rachar, houve essas vaidades. Mas enfim, isso acontece. Mas foi assim, uma experiência muito bacana jogar ao lado do Sávio, ter a oportunidade de jogar com o Sávio, com o Zé Afonso, com o Aloísio, com o Terceirinho. Vamos lá. Sávio, meia. Aloísio, Zé Afonso no ataque. Você tá maluco? Que time? Não. Era assim, um plantel... Realmente é difícil de entender o que aconteceu com esse elenco. Difícil. Na você época... falando agora dá pra entender. Mas assim, você olhar no papel... imagina pegar o Linhares... né, que tipo, o elenco do Linhares, aí pega o Desportiva, Não. É assim, realmente. Treinador, era o Cosme Eduardo. Nossa. Papa títulos. Não, e Cosminho, você tá doido. Pra você que não sabe, o Cosminho é o detentor, ganhei do Fluminense do Maracanã com o Serra. Ele era o treinador do Serra em 99, cara. Então realmente não é qualquer cara. Hoje, Cosminho também é um dos grandes nomes que a gente quer trazer aqui no CD Talk Show. Por causa que tem uma história fenomenal no futebol e agora tá na base também muito bem, Muito. Felizmente, assim, hoje tá lá no Vitória também, assumindo a base do Vitória, mas desde o CTCE também, é algo assim fenomenal. Pô, Cosme Eduardo, treinador, realmente, cara, era uma
Era uma potência. É uma potência, realmente. Cara, Mas infelizmente, não é só com o nome que se ganha. Né? Exato. 2008, quem foi campeão? Capixaba, o Serra. Foi o Serra campeão. 2008, Serra, jogando no Araripe também. Eu acho que o jogo do final foi no Araripe. Foi contra, acho que, Bananal. Isso mesmo, que o Linhares perdeu a semifinal. O fatídico gol nos acréscimos lá em Bananal. Isso. Acho que foi 1-1 aqui, aí lá foi 1-0 pro Rio Bananal e o Rio Bananal passou. Eu lembro que era alguma questão de um gol só que teve. Até que o Chiesa tava no Bananal. Chiesa, Charley? Charley. Chiesa que uns anos antes estava na Desportiva também. Também. Exatamente. E aí, acho que depois da Desportiva você foi pro futebol do Rio, né? Aí 2008, aí 2009, eu cheguei no Rio Branco em 2009. Aí joguei no Rio Branco, 2009, continuei em 2010. No Rio Branco eu disputei a Série D 2009 e a Copa Espírito Santo e o Capixabão. Aí em 2010 foi onde que a gente foi, conseguimos um fato histórico lá. Vocês quebraram o jejum? Quebramos jejum de 24 anos. Rápido, não, 24 anos que o Rio Branco... Desde 85, que o Rio Branco... 85 ou 86? Isso é 86. Não, esse jejum aí. Rapaz, Quebramos o jejum. Doido até agora. Pesado, hein? Não, pesado pra caramba. O maior campeão capixaba saiu do jejum. Você tá maluco. E tinha outro linharense nesse ali também, que era o Breda. Era o Breda. Tinha o Caio Fegli, do Jardim Laguna. Caio, volante. Sim. Então, eram os três. Era eu, Caio e o Breda, de Linhares. Até o momento, 2 Copas E tinha o Irã, que era o treinador de goleiro. Irã era treinador de goleiro, verdade. Irã, nosso treinador de goleiro. Rio Branco. É o gigante Irã, tá lá em Porto Alegre. Tá lá no meu rival, lá, bem demais. Foi uma brincadeira que eu até fiz com o Fabiano, né? Eu falei, Fabiano, você me fez muito sofrer no Inter. E quero que você me faça muito feliz pra compensar aqui no Linhares. Pra compensar as tristezas que eu tive. Porque, pô, eu quero ser campeão mundial. Eu já contei isso pra ele. Meu pai tinha feito já um adesivo. No Sul só existe um campeão mundial. Acabou o jogo lá contra o Barcelona e botou na churrasqueira a faixa, que não deu certo a zica. Mas, cara, realmente, estão 2 capixabões, Linhares e Rio Branco até o momento. Em 2010 estamos 2 Copas Espírito Santo, Estrela e Jaguaré. E aí, de 2010 que você vai pro futebol do Rio? Aí eu fui pro Macaé. Macaé, grande Macaé. A gente foi, chegamos... que você já tinha passado pelo Goitacás, né? Tipo assim, só pra... Mas também. Você ficou uma boa temporada lá, né? Um bom tempo, se eu não tô enganado. No Macaé foi onde que o Dário Lourenço era o treinador do Macaé, ele veio ver um jogo nosso aqui do Rio Branco. Um grande Dário Lourenço também. Dário Lourenço, o cara tem história aqui também no futebol. Foi campeão em 2014 em cima do Linhares com o Estrela. Futebol do estado, no Linhares ele foi campeão. Foi onde que ele foi meu treinador lá no Macaé. Chegamos lá, uma trajetória aqui do estado aqui sendo campeão. Aí chegamos lá para disputar a Série C do Brasileiro na época, que perdemos a Série C para o Criciúma. Poxa, assim, foi uma fatalidade. Roubaram a gente lá em Criciúma. Ganhamos aqui 3-2 em Macaé. E lá era o Argel, o treinador, né? Quem estava até na época lá do Criciúma era aquele Reinaldo, lateral esquerdo, que está hoje no São Paulo. Não, tá no Grêmio. Tá no Grêmio, olha Reinaldo. Só. Reinaldo, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, olha só que mundo é muito pequeno. Mas, e aí, 2010. 2010. Estamos na Série C. 2011 você continuou lá? Aí, em 2011, disputei o Carioca. Na época que o Ronaldinho estava no Flamengo e retornou do futebol. Esse ponto também é triste pro meu lado, né? Que o fatídico negócio das caixas de som, quase anunciado pelo Grêmio, chegou na Gávea, Patrícia Mourinho do Flamengo, vambora. Aí assinou no Flamengo e o Bruxo tava lá, né? O Bruxo tava lá. Disputou o Carioca de 2011. Você jogou contra? Joguei contra. Caramba. Tem até um material aí no YouTube aí, que isso aí tem que guardar de recordação, com certeza. Né? Jogar contra o Ronaldinho são para poucos, né? São pouquíssimos. E em 2011 que você sai do Macaé e se transfere pro Santa Cruz. Santa Cruz. Eu falei até com o João, desse fato eu não sabia, cara. Rapaz, só time grande, né, cara? A gente conseguiu, assim, encerrar a carreira, assim, com um histórico bom. Bacana. Porque Santa Cruz, a gente vê hoje, infelizmente, está numa fase que é inexplicável pelo tamanho da torcida, mas... Pela história do clube, Pela história. E assim, cara, você jogar lá, pegou algum clássico? Como foi sua trajetória lá dentro do Santa Cruz? Ficou um pouco tempo? Como é que foi? Lá eu tive uma passagem não tão ampla e lá teve o acesso em 2011 da Série D. Eu fui disputar a Série D. Aí na Série D, esse ano, nós subimos para a Série C.
Cara, você literalmente tirou o Santa Cruz. Pra quem não sabe, Aí foi essa onde- arrancada que foi isso, parar na Série A. Na Série A, perfeito. Iniciou em 2011. Aham. E lá, assim, lá a média de público lá, qualquer jogo lá era 45 mil torcedores. Então, é uma torcida de massa, de peso, muita pressão. Não é qualquer um que joga no Santa Cruz, não. Isso é verdade. Até hoje, mesmo na série, mesmo sem divisão o ano que vem, a pressão lá é É gigantesca. eterna. É eterna. Tem que chegar lá e tem que corresponder, senão você Não, tem que ter não cara- progride. Não, não Não cresce, progride, não é cresce, não. complicado. E se eu não tô enganado, pelo que eu vi, você encerrou em 2014 a sua carreira. Isso. Aí em 2011 eu joguei lá no Santa Cruz. Foi aonde que encerrou lá. Eu tinha um contrato de 1 ano e meio, porém eu tive que rescindir o contrato logo após o encerramento da Série D. Foi aonde que eu vim novamente aqui para o Rio. Disputei a 2ª divisão aqui no Rio de Janeiro. Aí em 2013 eu voltei para o Linhares, que a minha esposa estava grávida, ganhou neném, queria ficar perto da família, e assim foi. Eu fiquei em 2013 aqui com a Adalto novamente aqui no Linhares, que foi até o Roninho, treinador, em 2013. Sim, aham. Aí depois, em 2014, que foi onde se encerrou, no Vitória. Meu último clube como profissional foi o Vitória Esporte Clube, em 2014. O Vitória 2014, não tô lembrado. Eu lembro que em 2014 foi o último ano, o turno e retorno. Isso, Foi o último ano pro turno e retorno. isso. E, rapaz, realmente jogou Desportiva, Rio Branco, Vitória, Linhares, São Mateus, Jaguaré, Colatina. Zerou o Norte. Norte Estrela. zerou Estrela, o maior do Sul. Jaguaré, né? E já é. Só não joguei no Serra. Só faltou esse Serra. pequenininho detalhe, mas realmente você tem Vila Velense. Vila Velense também, que naquela época também tava destoando ali, né? Tanto que fez uma baita campanha na Copa Espírito Santo. E aí, Jonathan, até, encerrou a carreira e agora, e por que escolher a política? Por que decidir seguir essa vida pública, podemos dizer assim, por uma insatisfação do que você via acontecendo aqui na cidade? Olha só, isso tudo está acontecendo comigo. A minha vida eu levo como uma missão de vida. Eu nunca sonhei em me tornar qualquer agente público. Eu sonhei em ser jogador de futebol. Então isso era um sonho. Isso aconteceu da maneira que foi, uma experiência bacana, carrego para a minha vida e vou continuar carregando. E que isso sirva de espelho para os meus filhos hoje, para a minha geração, que a gente está contribuindo, né, a geração nossa hoje, que há uma multiplicação a partir da gente, que os nossos filhos é uma geração que nós estamos multiplicando. Então, é uma missão de vida. Aí foi onde que se encerrou a minha carreira como atleta, uma pessoa pública, porque você sendo um atleta, você é também uma pessoa pública, você acaba sendo vista, tanto para o bom quanto para o ruim. E foi onde que eu tive a oportunidade, depois que encerrar a carreira, apoiar a Helena Dadalto, que ela se tornou uma deputada estadual, Sim. Venceu a eleição. Foi onde que eu tive um convite, uma família que eu levo para minha vida. O filho dela, a gente jogou junto, o Pedrinho, um grande amigo. E isso foi onde que tudo começou. Foi Deus que me levou, de fato, para estar inserido no meio político. Porque político todos nós somos, que a política é a arte do bem servir. Então a política, ela surgiu forte na minha vida quando eu comecei a trabalhar junto com ela lá na Assembleia Legislativa, que foi onde que a população começou a me conectar. O Jonathan está lá como assessor da Helena Dadalto, e foi onde também foi surgindo isso no meio evangélico, porque hoje eu sou membro da Igreja Batista Nova Aliança. Entre os pastores ali foi onde que ele queria escolher o nome para 2020, e o meu nome surgiu em um conselho de pastores, que foi onde que eu recebi um convite. Nem de mim partiu isso. Lógico também que a gente via de fato um contexto político que se o mal, que já faz parte, só consegue sair se o bem entrar. Então é o bem que vence o mal, mas de maneira muito equilibrada. Foi onde que a gente via a possibilidade da gente poder contribuir, continuar contribuindo com a sociedade, mas aonde precisa ter pessoas do bem lá dentro, para que, se o bem entra, o mal automaticamente vai sair. Então, se nós continuarmos olhar e continuar a ver as coisas erradas e não
se levantar, não se posicionar para essas coisas que estão erradas, automaticamente o mal vai predominar. Então foi onde que eu aceitei o convite e a gente colocou o nosso nome à disposição em 2020 e graças a Deus, hoje Deus nos colocou lá junto com a população para continuar a nossa vida, porque eu vejo que a política somente é algo que está o quê? Acompanhando a minha missão de vida, porque todos nós temos uma missão de vida diante de Deus e diante dos homens também, e vamos continuar a nossa jornada, porque a política é apenas um meio de nós continuarmos servindo as pessoas. Com certeza. E até uma das curiosidades, né? O apelido hoje de Jonathan Maravilha vem por causa da igreja, né? Que eu lembro que a gente comentou isso já. Eu até achei que era por causa do futebol, mas não é por causa da igreja, que você sempre usou muito essa palavra e tal. Bacana, isso cara. aí. De saber que não foi, tipo... Foi meio que, como você disse, né? Foram se criando caminhos... Propósito. Foram se criando caminhos, até que um dia chegou a oportunidade e você falou, por que não, né? Perfeito. Então, muito bacana. Não foi uma vontade, um desejo. Foi, sim, uma construção natural. Muito bacana quando é dessa maneira. Eu vejo, Vinícius, que assim, na vida da gente, tudo que é forçado não vai ter êxito. E também, um caminho para o êxito é a sua constância. E você só conhece as pessoas com o tempo. E a sua constância vai te levar ao êxito. Uhum. E a nossa atitude de hoje é que determina o nosso amanhã. Com certeza. Então você pode ter certeza que nada acontece por acaso. Eu carrego uma frase para minha vida que nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Isso é verdade. E na minha vida sempre foi dessa forma. Eu sempre encarei de uma maneira simples, mas eu sempre encarei de uma maneira também com muita persistência. Então, quando você persiste em fazer o que é o certo, em fazer o que é justo, o que é legal, o que é moral, automaticamente, essa semente, uma hora você vai colher os frutos. Então, as pessoas enxergaram isso em minha vida. Não é que eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, nós todos somos iguais perante Deus, mas eu entendo que Deus tem um propósito em nossas vidas. Então, se você supera o processo, você alcança os propósitos de Deus. Então, nós estamos aqui para isso, para sempre buscar os propósitos de Deus. Muito bacana. E é com essa reflexão que a gente vai seguindo ao encerramento desse CD Talk Show, um bate-papo muito bacana, pô. Assim, cada conversa que acontece, eu fico cada vez mais feliz, porque eu vejo que talvez a minha ideia, a minha vontade está sendo satisfeita, porque é isso, de contar as histórias, de saber um pouco mais sobre a vida de cada um, porque cada um tem a sua história, e mesmo que mínima, mas é uma bagagem, uma experiência, uma reflexão que você tem sobre aquilo, que só você tem, que você pode sinalizar para outras pessoas. E foi até que a gente estava falando, né? A gente acaba falando umas coisas aqui que o pessoal começa a falar, e aí vai meio que reverberando vários assuntos, várias ideias. Aqui com a gente, espero muito sucesso na sua carreira política. Amém. Aí, a gente sabe que o ano que vem é um ano complicado, é um ano político. Verdade. Né, que é um ano de muito desafio para tanto para a sociedade quanto para vocês, claro, que vão almejar, né, a questão política. Então, desejo muito sucesso, muita saúde e muita paz também para você continuar a sua vida. E saúde, como eu disse, para você continuar jogando seu amadorzinho no final de semana, tá lá jogando em Colatina contra somente Heraldo, Rony Clay e mais a companhia. Caetano. Rapaz, você tá pegando um time pesado lá, hein? Os adversários não tão fácil não, você tá doido. Isso, mais bons nomes aqui. Heraldo já sabe que foi por causa do Heraldo que a CDD existe. Rony Clay nem se fala, tem até já um que a gente já fez. E Caetano também tem uma história fantástica. Verdade. Você tá doido. Caetano na volância ali é um luxo. Então, Jonathan, muito obrigado mesmo, sucesso. Obrigado. Boa sorte pra você. A gente se encontra talvez numa próxima oportunidade pra contar mais histórias, trazer... Pô, pensei agora, trazer a galera de 2007 aí, dá pra fazer uma reunião boa, hein? Poxa. Caramba, ó. Vai ficar marcado, hein? Fica a ideia aí, reunir você, Diego, Adriano. Um bate-papo, uma mesa redonda. Uma mesa redonda, rapaz, dá pra falar muita história, você tá doido. Muito obrigado, Jonathan. Eu que agradeço. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos por essa oportunidade. E a gente vai continuar sempre mostrando que é possível você fazer algo para contribuir com a sociedade e também com o esporte da nossa cidade
e do nosso estado. Muito obrigado, Vinícius. E obrigado também a você que ficou até agora aqui no CDD Talk Show, acompanhando a gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E não esqueça, o CDD Talk Show é patrocinado por 027Bet, a casa de aposta do Capixaba, para você poder apostar, o link está aqui na descrição. Vistec, serviço de tecnologia. Propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Também um agradecimento ao Rafael da 7D Produções aqui de Linhares, pela questão do estúdio. Muito obrigado, Rafael. Então, compartilhe o CDD Talk Show, que vai ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Obrigado, galera. Até a próxima.